Em um mundo que insiste em simplificar a experiência humana em caixas binárias, a realidade se mostra infinitamente mais complexa e colorida. A diversidade sexual e de gênero não é uma invenção moderna, mas é uma parte intrínseca da história e da cultura humana. Este documentário é um convite para desvendarmos os conceitos, a história e as lutas por trás de quem somos e de quem amamos. É hora de construir conhecimento para desconstruir preconceitos. A identidade de gênero é a bússola interna, o profundo senso pessoal de ser homem, mulher, ambos, nenhum ou outro espectro de gênero. É quem a pessoa é. Ao contrário do sexo, não existe o tipo de gênero biológico, termo muito comumente utilizado em discursos transfóbicos, pois o gênero, como dito anteriormente, é uma construção sociocultural e se situa independentemente do viés biológico. Por isso, encontra-se uma pluralidade na possibilidade de identidade de gêneros na sociedade, apesar de essa pluralidade não ser fortemente reconhecida. Pessoas cisgêneros são aquelas que se identificam com o gênero que lhes foi designado ao nascer, o qual é associado socialmente ao sexo biológico, abrangendo os homens cis, mulheres cis e pessoas intersexo. Já a pessoa transgênero ou trans não se identifica com o gênero associado ao sexo biológico com que nasceu. O termo guarda-chuva transgênero inclui mulheres trans, homens trans, travestis, pessoas que se identificam como não binárias e outros. Segundo a ABRAE, Associação Brasileira de Intersexos, pessoas intersexo têm características sexuais congênitas, não se enquadrando nas normas médicas e sociais. Trata-se de variações genéticas, hormonais e/ou anatômicas, e que podem ser identificadas de diferentes formas. Ao pesquisar tudo o que há para encontrar sobre identidade de gênero, você pode se deparar com o termo guarda-chuva trans ou termos guarda-chuva, que é um conceito metafórico que engloba a diversidade da identidade e expressão de gênero. O guarda-chuva trans serve como um símbolo de inclusão e apoio para pessoas que se identificam como transgênero. Essencialmente, o guarda-chuva trans mostra-se de forma gráfica para informar sobre o amplo espectro da identidade de gênero trans. Ele reconhece que nem todos se encaixam nas definições rígidas de gênero da sociedade, enfatizando a importância de respeitar e afirmar as identidades de gênero autodeclaradas das pessoas, independentemente de elas se conformarem ou não às normas sociais. Bom, agora a gente vai falar sobre orientação sexual. Mas o que é isso? Primeiro, a gente tem que ter em mente que orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes. A orientação sexual se refere a como uma pessoa se atrai sexualmente, afetivamente ou emocionalmente por outras pessoas. Quando falamos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais ou pansexuais, estamos nos referindo à orientação sexual dessas pessoas. É importante mencionarmos aqui alguns termos que podem ser confundidos com orientações sexuais. Por exemplo, falando sobre a sigla completa do movimento LGBTQIAPN+. Essa sigla abrange o I de intersexo. Pessoas intersexuais são indivíduos que nascem com um sexo não claramente definido. Perceba que isso se refere ao sexo da pessoa e não à orientação sexual dela. Na sigla do movimento, também temos a letra Q, que se refere ao termo queer, que é mais como um termo guarda-chuva para o amplo espectro de identidades sexuais e de gênero. E por último, temos a letra A, que se refere aos termos assexual, aromântico e agênero. Aromântico e assexual são coisas parecidas, mas não são iguais. Pessoas assexuais são pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração sexual por outros indivíduos. Já pessoas aromânticas são pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração romântica por outros indivíduos. E embora existam diversas orientações, há uma forte heteronormatividade imposta pela norma social, que estabelece a heterossexualidade como a única orientação natural e compulsória. Essa norma confunde sexo e gênero, resultando em discriminação contra qualquer forma de relacionamento que fuja desse padrão binário. Oi, eu sou a Yasmin e hoje eu vim entrevistar o Lucas Vicente, porque para além dos conceitos, nós também temos a vivência. E eu trouxe ele aqui para ele contar como foi a experiência dele, a jornada como uma pessoa LGBTQIAPN+. E é isso, apresente-se. Meu nome é Lucas Vicente, eu tenho 14 anos e eu sou gênero fluido e pansexual. Então, eu vou começar fazendo umas perguntas para ele. Primeira pergunta.
Como você descreveria o momento em que percebeu que a sua identidade de gênero ou sua sexualidade não se encaixavam nas coisas que a sociedade impõe? Eu descreveria como um momento muito difícil, Pode olhar pra câmera. porque eu percebi, de primeira, eu tive muita dificuldade porque eu nunca tive confiança em mim, então eu sempre achava que era só coisa da minha cabeça. Isso foi em 2023 e também por conta das minhas amizades. Em 2024, eu comecei a parar para pensar um pouco mais nisso, tentei ter mais confiança em mim e aí eu fui pesquisando mais sobre artigos de pessoas trans, as vivências e como se descobriram. E aí eu comecei a parar para pensar melhor nisso, se talvez eu fosse, porque eu comecei a querer ser mais masculino, não só para mim, mas para pessoas de fora também, minha família, meus amigos, qualquer um na rua. E eu acho que eu nunca fui de me encaixar tanto nos padrões da sociedade. Então, essa parte foi mais difícil, de certa forma. Eu tô curiosa sobre como você descobriu uma pessoa pansexual. Eu nunca tive problema com nenhum tipo de gostar de pessoas. Quando eu parei pra pensar que eu gostava de meninos, pra mim não foi nada demais. Quando foi questão de gênero, eu tive grandes problemas e dificuldades comigo, mas eu comecei a gostar de meninas e me atrair por elas. Só que eu também gostava de meninos. E aí eu percebi que eu gostava de todo mundo, independente do gênero. O que importa é quem a pessoa é. Segunda pergunta. Em que momento você conseguiu colocar um nome no que estava sentindo? Você se lembra da primeira vez que usou esse termo para si? Em que momento você conseguiu colocar um nome para o que estava sentindo? Gênero foi? Sim. Quando eu comecei na minha vida virtual, né? Tipo, em contas e jogos e tudo mais de redes sociais, eu comecei a colocar nomes e pronomes masculinos para que as pessoas tivessem uma visão de mim como homem. E aí eu me sentia bem como menina, mas eu sempre quis muito ser menino. E aí eu comecei a falar disso com alguns amigos e eles me apresentaram uma outra parte da comunidade trans que existe, além das mulheres e homens trans, também existe o termo guarda-chuva binário. A primeira vez que eu usei o termo gênero fluido foi quando eu comecei a conversar com alguns amigos que eram trans. E aí eu falei, eu gosto muito de ser menina, então eu não me vejo como homem trans. Aí falaram que sobre, né, a comunidade guarda-chuva, né, a parte não binária e tal. E eles falaram que não era exatamente você ser só uma coisa, você ser mais de uma. Terceira pergunta. Como a sua identidade influencia a forma como você se veste, se comporta ou se expressa no dia a dia? Quando eu estou, tipo, dentro de casa, talvez eu não mude muito. E nem com meus amigos, mas com pessoas de fora ou quando eu tô na rua, eu às vezes começo a me portar mais masculino ou feminino também, dependendo de quando é. E Uma curiosidade, uma coisa engraçada que acontece quando vem visita aqui em casa. Teve uma vez que veio uma visita, aí o Vicente, bom dia. eu engrosso a voz, tipo, pra entrar no Uber, ou falar na padaria, aí eu, bom dia. Feliz Natal. Aí eu engrosso a voz, aí, principalmente pra pessoas que não me conhecem, tipo, que são só um jeito de conviver na sociedade. Então, amigos e família estão mais acostumados a todos os jeitos, mas as pessoas de fora, às vezes, não, Por que você faz uma voz mais grossa? Para as pessoas que não me conhecem conseguirem me ver mais masculino, porque quando você é uma pessoa trans, é claro que é mais difícil você ser visto
como você realmente é. E eu sei que mesmo quando eu faço isso, as pessoas não me veem realmente masculina, só devem achar estranho. Mas às vezes eu me visto com roupas mais curtas ou mais apertadas, às vezes são com roupas mais folgadas. Às vezes eu ando de um jeito diferente ou a minha voz muda, porque eu forço. Tipo, roupa não define gênero, só que quando você veste uma roupa mais feminina, aí isso passa uma mensagem para as pessoas, ou quando você veste uma roupa mais masculina. Tudo é do jeito que a gente se veste na sociedade. Nem tudo, mas você entendeu. Não quero explicar. Próxima pergunta. Como foi o processo de sair do armário para sua família e amigos? E qual foi o maior apoio que você recebeu? Essa é mais fácil. Eu tive diferentes expectativas com diferentes pessoas. Com meus amigos, eu já tinha certeza que eles iam me apoiar, porque a maioria deles já tinha me ajudado ou já tinha conversado sobre isso. E quando eu falei assim, olha, eu sou gênero fluido, meu nome é Vicente agora, e eu quero que você se acostume melhor comigo nos pronomes masculinos. Teve alguns amigos que tiveram problemas com isso, ou que fizeram piadinhas, então eu me afastei. Mas a maior parte deles eu já tinha certeza, tipo, os que eu mais considerava importantes, eu já tinha confiança que ia dar tudo certo. E os outros são o resto. E a minha família, a Yasmin, minha irmã e a mamãe, elas foram as que mais me deram apoio, principalmente porque elas são as que eu mais passo tempo perto. Com a Yasin eu já tinha tido uma mini conversinha sobre isso, então quando eu me assumi, acho que ela já estava esperando. A mamãe, ela também foi de boa, ela pesquisou comigo, começou a conversar sobre, e o meu pai foi o que eu tive mais insegurança, assim, porque antes dele ir embora, como é que... Ele viajou, mas é porque É. era uma pessoa bem conservadora. Hoje É. em dia ele já mudou bastante. Tanto que antes de eu me assumir e tudo, ele tinha feito alguns posts no Instagram dele, nas redes sociais, com relação à transfobia. E já teve outros momentos que eu já tive presenciado ele falando coisas homofóbicas ou transfóbicas, que mesmo que a gente pense que é piadinha, a gente sabe que não é. Então, com ele foi a minha maior dificuldade. Então, quando ele viajou, que foi em 2024, eu tive mais confiança de me assumir, que foi no ano de 2025, em fevereiro. Então, eu não falei pra ele, porque eu só converso com ele por rede social, por WhatsApp. Mas eu não falei pra ele, quem falou foi a minha mãe. E eu fiquei muito inseguro pelo que ele podia falar, porque eu não sabia se ele iria ou não mudar esse conservadorismo dele. Além dos atos de violência explícita, quais são as pequenas atitudes ou comentários no dia a dia, microagressões, que mais te afetam? Quando você se assume ou corrige alguém, como se alguém fala o seu pronome errado ou você corrige o seu nome, é comum que tenha, tipo, risadinhas ou piadinhas ou coisas assim. E que, tipo, mesmo que não seja nada, entre aspas, a gente sabe que isso fala muito mais do que a pessoa quer dizer. Não já teve algumas vezes em que eu já sofri transfobia por alguns amigos ou pessoas de fora, como pessoas da minha escola também. Aí é sempre microagressões que se eu falar não dá em nada. Os monitores da sua escola. Fale que você estudou. Eu comecei em 2024, antes de tudo, a estudar em uma escola cívico-militar. E no ano de 2025 eu me assumi, né, como pessoa trans para os meus amigos e acabou chegando no ouvido da escola, né, dos monitores, né, que são os militares. E o povo da coordenação, assim, não teve tanto problema. Por eles, tudo bem. Eles só falaram as leis e tal.
Mas agora os monitores foram os que mais tiveram problema, foi o que mais eu sofri agressões assim, de pessoas mais velhas. Mas ele não quis sair da escola porque tinha os amigos que você gosta, né? E também porque eu gostava que a minha presença incomodava eles. Muito bom saber disso. Importante. Você já teve que esconder sua identidade ou orientação em um ambiente profissional ou acadêmico por medo de represálias? Tem algumas vezes que até hoje por motivos de, não diria insegurança, mas eu já escondi de pessoas de fora que, tipo, me conheciam antes e me chamavam pelo nome morto e eu não corrijo. E eu não sei por que eu não corrijo, porque talvez eu ainda sinta insegurança ou eu só não faço ideia, mas às vezes eu não corrijo, eu só fico quieto e aceno, assim, porque continuo vivendo minha vida, mas eu sei que depois eu me arrependo, eu fico, por que eu não corrigi? Eu não vou ter outros momentos pra corrigir, será que eu vou? Que a gente mora em condomínio, então de vez em quando o povo fala bom dia, ou pergunta alguma coisa e sempre meu nome morto. Tem uma senhorinha, a Dona Lúcia, né, que ela... Aí ela fala, bom dia, fulana. Aí eu, bom dia. E eu ainda falo muito de boa com ela, porque claro que isso não é culpa, nem problema deles. Se fosse pra alguém corrigir, ia ter que ser eu, né? E se eu não corrijo, então eu não posso esperar que as pessoas saibam do nada. Tô pensando se já aconteceu de, tipo... você pensar, como eu não vou encontrar essa pessoa muitas vezes no futuro, tipo, eu tô encontrando ela agora, não tem por que corrigir. Isso acontece? Quando eu não tenho muito... quando eu não converso muito com a pessoa em geral, tipo, se é só uma pessoa que eu vejo, dou bom dia e converso, eu não vejo, tipo, muita necessidade de corrigir. Eu só aceito porque a pessoa não faz realmente uma grande parte da vivência da minha vida. Se ela tá lá, aí tá bom. Eu não me assumo muito pra pessoas que eu não conheço, mas pra pessoas novas eu digo meu nome social, que é Vicente. E Próxima pergunta. Qual foi a maior dificuldade que você superou por causa da sua identidade? E como você encontrou força para seguir em frente? uma das minhas maiores dificuldades foi quando eu já tinha me assumido e eu sentia que era só eu que corrigia ou que eu não tinha muitas pessoas que realmente me apoiavam, mesmo eu tendo, mas eu tinha meus problemas assim. E de como eu me portava na rua, como eu falava, com roupas, em questão de roupa, de cabelo, de muita coisa. Principalmente no masculino, porque já teve uma época que eu me forçava muito. Eu sempre tentava não agir no feminino, eu evitava qualquer coisa, eu comecei a parar de gostar das coisas que eu gosto, eu comecei a parar de me expressar porque eu queria que as pessoas tivessem uma versão mais masculina minha. E essa foi uma das minhas maiores dificuldades, porque de qualquer forma eu gostava muito daquilo, e eu parei de usar roupas que eu gosto e acessórios, e parei de usar até coisas coloridas, porque eu achava que não era masculino o suficiente. Mas a maior força que eu consegui ter para parar de pensar nisso foi acompanhamento psicológico, mas eu também tive apoio dos meus amigos, da minha família, e eu tirei um pouco o pé disso e falei assim, essas pessoas o que importa é o que eu gosto e as pessoas de fora não importa, porque o que importa é eu me sentir feliz, se eu tô no colorido, ou se eu tô de preto, se eu tô de qualquer cor, de qualquer acessório, não vai mudar quem eu sou. É só uma roupa. Então eu parei de me importar tanto com isso. Acho que dá pra ver um pouquinho de cor aqui.
E eu uso muitas coisas coloridas, eu uso shorts, se eu quisesse, eu uso saias, eu uso vestido, eu uso meia calça, eu uso de muita coisa que antes eu evitei usar porque eu não queria ver. Não queria que nem eu, nem outras pessoas tivessem um olhar de mim menos masculino. Agora eu não me importo tanto com isso, mas teve uma época que eu me importei bastante e que tinha vezes que eu não queria sair na rua e nem ir pra escola porque eu não me sentia bem naquele dia. Última pergunta. Se você pudesse dar um único conselho para alguém que está começando a questionar ou descobrir sua identidade, qual seria? Eu poderia dar vários conselhos, mas eu acho que um dos mais importantes para mim é um dos mais importantes que eu tive e que eu comecei a pensar mais nele agora é que não são roupas e nem nada que define quem somos. E as pessoas que realmente se importam com a gente vão ficar do nosso lado, a gente sendo cis ou trans ou qualquer coisa, ou você sendo hétero ou LGBT, qualquer o que importa são as pessoas que ficam perto de você, independente de quem você é, ou de quem você se descobre, ou de quem você vira. Porque quem gosta de você realmente vai ficar. E o resto é resto. Se você tem amigos e tem família, e às vezes nem a família é tudo isso. Então o que importa é você ter as pessoas que você gosta e nunca desistir da sua identidade. Se você olhar e talvez perceber que foi um erro, que talvez seja muito difícil de acontecer, mas que eu já vi, ou você acabar mudando porque descobriu outra coisa, nunca deixe de continuar lutando por você ou pelas outras causas, LGBTQIA+, ou trans. Sempre lute principalmente por você. E se as pessoas que realmente gostam de você vão lutar com você também. Obrigada, Lucas Vicente, por dar essa entrevista para esse trabalho escolar. Seu depoimento foi muito importante. Eu agradeço por deixarem a minha presença tão trans participar desse trabalho. E eu estarei sempre aqui pelas outras causas LGBT. Bom, eu sou o João Marcelo e dando sequência ao nosso trabalho, é hora da gente falar possivelmente do lado mais difícil dessa discussão, que é o tópico 4, a transfobia e a homofobia. Basicamente, esses termos representam a reação violenta da sociedade quando alguém foge daquele padrão tradicional. E é muito importante que a gente saiba diferenciar eles dois. Primeiramente, a homofobia, que é o preconceito direcionado à orientação sexual. Ou seja, é a discriminação contra gays, lésbicas e bissexuais por causa de quem eles sentem atração. Por outro lado, nós temos a transfobia. Aqui, o preconceito já é contra a identidade de gênero. É o ódio ou a aversão contra pessoas trans, travestis e não binárias. E acontece quando a sociedade se recusa a aceitar que a identidade de uma pessoa pode ser diferente do sexo biológico dela. É uma violência que ataca a existência do indivíduo e desrespeita desde o uso do nome social quanto o direito de usar um banheiro com segurança. Essa violência não acontece só na agressão física na rua. Ela acontece de forma sutis também. Está nas piadas humilhantes na escola ou no trabalho, na expulsão de jovens LGBTs de suas casas pelas suas próprias famílias, ou na dificuldade imensa de uma pessoa trans de conseguir um emprego formal. No Brasil, a questão é extremamente alarmante. Dados recentes mostram que em 2024 foram 291 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, sendo que a maioria das vítimas eram homens gays. Além disso, enquanto a média de vida do brasileiro é de 76 anos, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de apenas 35 anos. Por isso, debater esse tema é o primeiro passo para garantir que a dignidade humana seja respeitada, independente de quem a pessoa é ou de quem ela ama. Agora, o Raul vai mostrar como essas questões eram tratadas em outras épocas e culturas. Bom, pegando o gancho do que foi falado sobre preconceito pelo João Marcelo, é muito comum a gente ouvir que ser trans ou gay é algo novo. Mas, quando a gente olha para a história e para a antropologia, a gente vê que isso não é verdade. A ideia de que só existem dois gêneros, o homem e a mulher, e que a heterossexualidade é a única norma, é na verdade uma visão muito ocidental e relativamente recente. Se a gente voltar para a Grécia ou para a Roma Antiga, por exemplo,
A sexualidade não era definida pela identidade, se você é gay ou hétero, mas sim pelo papel social. Então as relações entre as pessoas do mesmo sexo eram comuns e muitas vezes parte da educação ou da estrutura militar, como o Batalhão Sagrado de Tebas, que era formado apenas por casais homens. Mas o exemplo mais forte mesmo vem de culturas não europeias. Na Índia, existem as Ídiras, há milhares de anos, que são consideradas um terceiro gênero sagrado, nem homem nem mulher. Nas Américas, entre diversos povos indígenas da América do Norte, existe o conceito de two spirit, dois espíritos. São pessoas que desempenham papéis sociais e espirituais que misturam o masculino e o feminino, sendo altamente respeitadas em suas tribos. Então, o que mudou? Bom, foi o colonialismo. Quando as potências europeias colonizaram as Américas, a África e a Ásia, elas impuseram a sua moral religiosa e o binário de gênero, tentando apagar essas culturas que já aceitavam a diversidade naturalmente. Então, resumindo, a diversidade sempre existiu, e o que mudou foi a repressão sobre ela. E é justamente para recuperar esse respeito perdido que surgem os movimentos sociais, que é o tema do meu próximo colega. A luta por reconhecimento e direitos não é passiva. O marco moderno dos movimentos sociais LGBTQIA+, é a rebelião de Stonewall, em Nova York, em 1969, quando a comunidade resistiu à violência policial. A partir daí, a luta se espalhou pelo mundo, exigindo visibilidade, direitos e o fim da patologização. No Brasil, a articulação política começou em 1978, em meio à ditadura militar, com a fundação do Grupo Somos. Inicialmente, o movimento era formado em grande parte por homens, lutando contra a ditadura e o preconceito. Conquistas importantes incluem a despatologização da homossexualidade, o reconhecimento da união estável e do casamento homoafetivo, e a criminalização da homofobia e transfobia pelo Supremo Tribunal Federal. A invasão do Ferros Bar por ativistas lésbicas em 1983 é conhecida como o Stonewall brasileiro. A luta evoluiu e a sigla mudou. Na primeira Conferência Nacional GLBT, em 2008, a sigla mudou para LGBT, dando precedência às lésbicas. Conquistas importantes foram obtidas, principalmente através do Poder Judiciário. Em 2011, o STF reconheceu a união estável homoafetiva, abrindo caminho para o casamento civil em 2013. No âmbito do Estado, houve a criação de políticas públicas como o Programa Brasil Sem Homofobia, em 2004. Em 2019, o STF equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo. O movimento segue pela efetivação dos direitos civis, políticos e sociais. A luta por direitos também avançou significativamente no reconhecimento das identidades de gênero. Por muito tempo marginalizadas dentro do próprio movimento, as pessoas trans e travestis conquistaram uma vitória histórica em 2018, quando o STF decidiu que transexuais e transgêneros têm o direito de alterar o nome e o gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia ou autorização judicial. Esse passo foi fundamental para garantir a dignidade básica e o direito à existência jurídica plena.